A paz do Senhor, povo de Deus. Estou aqui em mais uma oportunidade para dar continuidade à série que eu tinha começado anteriormente, que é a série sobre todos os livros da Bíblia. E desta vez eu quero falar um pouco sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos. É sabido de todos que João Marcos foi, durante um tempo, discípulo de Paulo e, posteriormente, discípulo de Pedro, e isso fez com que Marcos se desenvolvesse no ministério. Ele não foi discípulo de Jesus, Marcos não foi, nem Marcos foi discípulo de Jesus, e nem Lucas foi discípulo de Jesus. Lucas foi discípulo de Paulo e Marcos foi discípulo de Paulo durante o tempo e depois passou a ser discípulo de Pedro. Marcos, que tem um nome de origem diversa, porque João significa Deus é dadivoso e Marcos significa grande martelo. João é de origem hebraica e Marcos de origem romana. Marcos escreveu este tratado, que é um tratado poderosíssimo, aos cristãos que estavam em Roma. Este livro, este registro biográfico a respeito de Jesus, foi escrito para os romanos e ele é o tratado mais poderoso que foi escrito. Por quê? Porque este livro ele foi escrito e foi resumido. Isso mesmo, resumido. É um livro que destaca o resumo da vida de Jesus de maneira prática. É o evangelho da velocidade. É o evangelho que mais se apresenta logo, em seguida. É o evangelho que é mais vendido porque é o menor evangelho escrito, que são 16 capítulos. Quando algumas pessoas têm, por exemplo, a necessidade de comprar algum livro da Bíblia em outros países afora do Brasil, o livro mais comprado e mais vendido é o livro de Marcos, porque é um evangelho que apresenta Jesus de maneira prática, de maneira resumida, é um evangelho pequeno e é um evangelho prático, é um evangelho que notifica Jesus como o servo do Senhor. Marcos é filho de Maria, conforme Atos, capítulo de número 12, versículo de número 12, primo de Barnabé, conforme Colossenses 4:10. Ele não foi discípulo de Jesus, eu já disse isso anteriormente. Ele é chamado por Pedro como filho em 1 de Pedro 5,13. Tinha dificuldade de lidar com pressão. Ele é um dos que correu quando Paulo estava precisando de ajuda e quando Jesus também estava para ser preso, ele correu nu e deixou as suas vestes. Ele fundou a igreja de Alexandria e posteriormente foi martirizado, arrastado por cavalos nas regiões africanas. A divisão do livro que Marcos escreveu é a seguinte: do capítulo de número 1 até o capítulo de número 2, versículo de número 12, é a apresentação do servo. Do capítulo de número 2 e versículo de número 12 a 8:26, a oposição ao servo. 8:27 a 10, instrução do servo. 11 a 15, as ações do servo. E capítulo 16, a ressurreição do servo. Marcos escreveu este evangelho conforme
Pedro o ditou, porque ele não foi presente em todas as circunstâncias e os momentos que Jesus outrora tinha realizado. Então, no final da vida de Pedro, Pedro ditava o evangelho, ele contava tudo e Marcos escrevia, porque neste momento Pedro ainda não sabia escrever. E é por isso que Marcos escreve este evangelho. Na verdade, o conteúdo do evangelho é de Pedro e a escrita é de Marcos. Conforme outras cartas também, como por exemplo, a carta aos Romanos. A carta aos Romanos, Paulo ditava e Romanos capítulo de número 16 é dito o seguinte, Romanos capítulo de número 16, versículo de número 23, é dito o seguinte, Romanos capítulo de número 16 e versículo de número 23, é dito o seguinte: Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Este evangelho apresenta Jesus como servo. É muito interessante porque o melhor título que Jesus queria apresentar para toda a humanidade é que ele era servo. Servo sofredor. Ele veio para servir. Ele veio para demonstrar que ele era um servo sofredor. Ele serviu em todos os momentos, dando o exemplo para todos nós que nós deveríamos servir. É por isso que precisamos aprender com Jesus a servir. É por isso que precisamos aprender com Jesus a sermos felizes no ato do serviço. Se estamos servindo, estamos cumprindo o objetivo de Cristo. O maior propósito de todo ser humano é o serviço. Precisamos servir, precisamos estar dispostos a trabalhar para Deus, porque se estamos servindo, estamos cumprindo o propósito de Deus. Há pessoas que apenas querem ser servidas e há outras que apenas querem servir. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. E por conta disto, nós precisamos olhar para Cristo como servo sofredor. E por conta disto, nós precisamos olhar para Cristo sabendo que estamos completamente dependentes do seu exemplo, das suas ordenanças. Cristo foi o maior exemplo de serviço. Abramos a Bíblia em Filipenses, capítulo de número 2. Eu amo este texto. Filipenses, capítulo de número 2. Eu amo este texto. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele não precisava servir, mas ele tomou a forma de servo. Foi semelhante aos homens. Humilhou a si mesmo, dando-nos exemplo do serviço. Para que nós estamos preocupados em apenas
sermos servidos se temos o maior modelo de serviço, que é Cristo Jesus. Ele também é prático e dinâmico, porque, como eu disse, o Evangelho, segundo escreveu Marcos, é um evangelho prático e dinâmico, e este evangelho faz com que nós olhemos para Jesus de maneira clara, olhemos para Jesus de maneira bem precisa, porque ele está sempre agindo, ele está sempre fazendo, ele está sempre trabalhando, ele está sempre pregando, ele está sempre ensinando, ele está sempre ajudando, ele está sempre cumprindo a vontade de Deus, porque ele veio para isso, para exercer o trabalho que Deus outrora tinha determinado para ele exercer. Ele é o exemplo, porque ele prega, mas ele também ensina a pregar. Ele ensina, mas ele também ensina a ensinar. Ele faz discípulos e ele ordena que se façam discípulos. Ele é o exemplo, ele é o nosso maior modelo. Ele é. Jesus é anunciado. Ele mesmo prega e ele mesmo diz no capítulo de número 16. Vem comigo para a Bíblia. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Ele ordenou a pregação. Ele ordenou a pregação do evangelho. E é muito interessante que ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Não é no sentido de buscarmos por sinais. Não. Se você crer, é os sinais que te percorrem. Nós não temos que ficar procurando sinais. Se nós cremos, os sinais nos percorrem. Se nós estamos no caminho da bênção, a bênção nos percorre. Nós não precisamos buscar a bênção. Se estamos no caminho da bênção, a bênção nos percorre. Se cremos, nós seremos seguidos de sinais. Se temos fé, se temos convicção, nós seremos completamente abençoados. Fico por aqui, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família. Volto amanhã para falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas. Deus abençoe.